Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Com base no gráfico, considere as afirmativas a seguir. E aí seguem uma série de afirmações. Vamos ver. Tentaremos resolver esta questão de modo mais intuitivo possível, avaliando o que o gráfico nos oferece para a resolução dessa questão. Então, começando com a primeira afirmativa, nós temos aqui expresso que a distância de C até F, então de C até F, dividido, ou seja, nós temos uma razão, pela distância de A até F. Indo até o gráfico de C, aqui está o ponto, até F, que aqui está outro ponto. Ou seja, nós vamos buscar aqui a altura relacionada ao eixo X até o ponto C. Nesse contexto, nós podemos verificar que é dado pelo número 5. Então, vamos escrever aqui. 5 dividido pela distância de A até F. Se nós formos simplesmente contar as unidades, vamos verificar no eixo X que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Caso você deseje realizar algum cálculo aqui, nós podemos dizer então que a distância entre, nós temos o ponto F e o ponto A, vai ser dado por 2x do ponto F menos, aí nós temos o menos 3 do ponto A. Logo nós vamos perceber que vai ser 2 mais 3, que é o mesmo número 5 que realizamos por contagem. Bem, ao realizarmos aqui o quociente, vamos ter 5 sobre 5, ou ao obtermos o quociente, 5 dividido por 5, vai nos levar ao resultado 1. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Agora, vamos ver a segunda afirmação, o que nos traz. Bem, então, destacando aqui a segunda afirmação, nós temos a distância de D até G, que vai ser dividida pela distância de A até G. Ora, se nós buscarmos aqui o ponto D, que está aqui, até o ponto G, nós vamos ver que se assemelha, num certo sentido, à busca que realizamos no item anterior. De D até G, nós temos uma distância que será representada pelo ponto Y, ou pelo valor de Y. Neste contexto, vai ser 6. Nós vamos ter 6 no numerador. No denominador, vamos buscar a distância de A até G. Também, aqui vamos fazer por contagem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades também. Agora, vamos verificar que existe ainda a distância de B até E. Bem, a distância de B até E, vamos buscar aqui a distância de B até E por contagem, 1, 2, 3, ou simplesmente o ponto 3, ou o valor 3 do Y. Então, nós vamos ter aqui 3. E que vai ser dividido pela distância de A até E, que também é 1, 2, 3 unidades. Então, aqui de A até E, também temos 3 unidades. Se fizermos a divisão nos dois casos, vamos encontrar o número 1 como resultado. Portanto, o item 2 também é verdadeiro. E agora podemos avaliar aqui o item 3. Vamos destacar aqui o item 3. No item 3, nós temos a distância de B até E. Então, de B até E, dividida pela distância de A até B. Então, A até B. Então, vamos buscar aqui o ponto B, que aqui está, e nós queremos a distância de B até E, que é representado por 3 unidades. Então, vamos escrever as 3 unidades. A distância de A até B. Então, a distância de A até B será esta distância que podemos chamar de D também. Agora, veja só, nós temos, se observarmos aqui,
a condição de destacar um triângulo retângulo, com um cateto medindo 3 unidades proveniente do valor de y, e aqui 3 unidades também do valor de x. Pelo teorema de Pitágoras, a distância ou a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, essa distância virá de fazermos a raiz quadrada de 9, que é o primeiro 3 ao quadrado, e mais 9, o segundo 3 ao quadrado. Então, essa distância será dada por 9, que aparece duas vezes. Separando aqui os elementos da raiz, vamos ter raiz de 9 vezes raiz de 2. Ou seja, a distância vai ser 3 raiz quadrada de 2. Vamos escrever 3 raiz de 2. Simplificamos 3 com o 3, racionalizamos o 2. Vamos obter como consequência, bem, o 3 dividido por 3 é 1, vezes raiz de 2 é a raiz de 2. E aqui nós temos a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou simplesmente a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora nós ainda precisamos verificar a distância de A até E. Então, A até E dividido pela distância de A até B. De A até B. A distância de A até E, 3 unidades também. Nós temos a distância de A até B. Vamos ver aqui que é a mesma 3 raiz quadrada de 2. Portanto, é igual à primeira proporção, à primeira razão. E ambas, ao serem simplificadas, nos levarão a raiz de 2 sobre 2. Então, a terceira afirmativa também está correta. Vamos para a última afirmativa. A distância de D até G dividido pela distância de A até D. Bem, a distância de D até G. Vamos procurar aqui D. E nós temos o ponto D lá no topo e que vai até G. Já sabemos que é 6 unidades. Dividido por a distância de A até D. Então, a distância de A até D é a distância maior. Vamos destacar aqui em vermelho para que possamos enxergar melhor. Então, aqui é a distância D, aqui é a distância A. Também podemos procurar pelo teorema de Pitágoras. Veja que a distância, formando aqui um triângulo, a distância de D até G são as 6 unidades já apontadas. E a distância de A até G também são 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, que já havíamos determinado anteriormente. E aqui nós podemos ver um triângulo retângulo também surgindo, um triângulo maior. Então, essa distância que buscamos agora. Vamos destacar aqui. Vamos chamar mais uma vez de D. É uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Pitágoras também poderá nos auxiliar aqui. Então, vamos voltar a uma cor mais suave. Essa distância ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado e mais 6 ao quadrado também. Logo, essa distância virá da raiz quadrada de 36 mais 36. Essa distância vai nos levar a 2 vezes 36, ou 36 vezes 2. Separando aqui os elementos da multiplicação, D vai ser raiz de 36 vezes raiz quadrada de 2, essa distância. Então, vai ser 6 raiz de 2. E aqui 6 raiz quadrada de 2. Ora, veja que aqui também nós temos, no segundo membro desta proporção, a distância de D até G, que nós já sabemos ser 6, dividida, a distância vai ser dividida, então, de acordo com o que nós temos aqui, pela distância de A até G. Então, de A até G, nós já sabíamos e sabemos que é 6. E aqui, então, de A até G, nós temos 6 por 6, que vai dar 1.
Notem que 6 sobre 6 raiz de 2 é diferente de 1. Portanto, aqui não. A última afirmação não é verdadeira. Portanto, nós temos como verdadeiras as afirmações 1, 2 e 3, se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então. Com essas considerações, reflexões e pensamentos, e alguns cálculos também, né? Chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!